Quando comecei a namorar Clara, tudo parecia perfeito. Ela era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente com seu sorriso e tínhamos uma conexão forte, como se estivéssemos destinados a ficar juntos. Passávamos os fins de semana assistindo filmes de terror, comendo pizza e fazendo planos para o futuro. Eu nunca imaginei que nossa relação fosse desmoronar de uma forma tão grotesca e perturbadora. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, Clara começou a se distanciar, emocional e fisicamente. Eu achava que era só uma fase, algo pelo qual todos os casais passam. Ela não parecia triste ou chateada, mas seu olhar estava vazio, perdido em pensamentos que eu não conseguia alcançar. As mensagens dela se tornaram esparsas, suas risadas mais raras, e quando estávamos juntos, era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Certa noite, enquanto ela dormia ao meu lado, observei que estava falando algo em um sussurro baixo, quase inaudível. Pensei que ela estava sonhando, mas as palavras que saíam da sua boca eram repetitivas, quase como um mantra. Ele está aqui. Ele me chama. Ele me vê. Minha mente tentou racionalizar aquilo. Talvez estivesse estressada, ou vendo muita televisão, mas algo dentro de mim já sentia que havia algo errado, algo sobrenatural. Foi quando comecei a notar os desaparecimentos. Clara desaparecia por horas, sem explicação. Sempre que eu perguntava onde tinha estado, ela dava desculpas vagas. Fui dar uma volta. Ou precisava de um tempo sozinha. Não era comum para ela agir assim, mas eu tentava entender, embora meu instinto gritasse que havia mais por trás dessas ausências. Então, uma noite, decidi segui-la. Clara saiu de casa à meia-noite, sem dizer uma palavra. Eu me levantei silenciosamente, peguei meu casaco e a segui de longe. Ela caminhava de forma estranhamente mecânica, quase como se estivesse em transe. Seus passos a levaram até uma trilha na floresta, um lugar que costumávamos visitar nas caminhadas da tarde, mas que à noite, sob a luz fraca da lua, parecia um cenário de pesadelo. Enquanto a seguia, algo no ar parecia mudar. A temperatura caiu abruptamente e a sensação de estar sendo observado me deixou em alerta. O silêncio da floresta era opressor. Nenhum som de animais, nenhum vento entre as árvores, apenas o farfalhar dos pés de Clara na folhagem morta. Ela parou em uma clareira. Fiquei escondido entre as árvores observando de longe, e foi então que o vi. De onde eu estava, só conseguia ver uma figura alta e esguia, impossivelmente magra. O homem, ou seja lá o que fosse, não tinha rosto, mas seu corpo alongado, coberto por um terno preto, se destacava na escuridão. Seu simples estar ali, parado na penumbra, fazia minha pele arrepiar. Aquilo não era humano. E Clara foi até ele sem hesitar. Ela estava falando com ele, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Minha mente estava em estado de choque, tentando entender o que estava vendo. Era ele, o Slenderman. A criatura das histórias de terror, das lendas urbanas, o monstro que todos diziam ser apenas uma invenção da internet, estava ali, em carne e osso, e minha namorada estava... o quê? Conversando com ele. Isso era um pesadelo? Minha mente lutava para processar aquilo, mas o horror só aumentou. A criatura se inclinou, suas mãos longas e esqueléticas se aproximando de Clara, e ela não recuou. Pelo contrário, parecia ansiosa. De repente, as sombras ao redor pareciam ganhar vida, e eu senti o frio cortar meu corpo. As pernas ficaram trêmulas, e uma voz na minha cabeça implorava para eu correr. Mas não consegui me mexer. Estava preso naquela cena grotesca, vendo Clara se aproximar mais e mais daquela abominação, até que as mãos dele tocaram seu rosto com uma delicadeza inesperada. Era como se ela estivesse encantada, hipnotizada por algo que eu não podia ver. Então, como no estalo, percebi. Clara estava com ele. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. Ela havia se entregado àquela entidade. E eu era apenas uma peça insignificante nesse jogo macabro. Nos dias que seguiram, tentei confrontar Clara sobre o que havia visto, mas cada vez que eu mencionava a noite na floresta, ela se fechava completamente. Seus olhos, antes tão vibrantes, agora tinham uma escuridão inquietante. Ela ria de maneira forçada, me chamava de paranoico e depois se afastava, dizendo que eu estava inventando coisas. Mas eu sabia o que tinha visto, sabia que ela estava com ele.
os desaparecimentos de Clara se tornaram mais frequentes e eu estava à beira da loucura, incapaz de entender o que estava acontecendo. Foi então que encontrei algo que me fez gelar o sangue. Estava vasculhando o computador dela, tentando descobrir qualquer pista, quando encontrei uma pasta oculta. Dentro havia uma série de fotos, todas tiradas na floresta, todas com Clara. E em cada uma delas, lá estava ele, ao fundo, sempre observando o Slenderman. Mas não eram fotos normais. Em algumas, Clara parecia abraçá-lo. Em outras, ela estava deitada aos pés da criatura, como se estivesse dormindo tranquilamente. O mais perturbador, porém, era o olhar de Clara em todas essas imagens. Ela parecia em paz, como se estivesse onde sempre quis estar. A última foto foi o golpe fatal. Era uma selfie, tirada por ela, com o Slenderman ao seu lado, e dessa vez ele estava muito mais próximo do que em qualquer outra. Clara sorria, como se estivesse posando com um amante, enquanto a criatura, sem rosto, parecia dominá-la com sua presença. Naquele momento, percebi que a Clara que eu conhecia estava perdida. O Slenderman a havia tomado de mim, de alguma forma. Ela já não era mais a mesma. Ela havia sido seduzida por algo que eu nunca seria capaz de combater. Uma noite, Clara desapareceu de vez. Ela saiu de casa como antes, mas nunca mais voltou. Eu esperei por horas, mandei mensagens, liguei, mas nada. No fundo, sabia que ela havia ido ao encontro dele e que dessa vez não voltaria. As autoridades não conseguiram explicar o desaparecimento. Nenhum rastro, nenhuma pista. Clara simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Agora, vivo com a sombra dessa verdade. Sei que ele a levou. Sei que Clara não era mais minha. O Slenderman, aquele monstro sem rosto, havia roubado a alma dela. E talvez, de certa forma, a minha também. Eu ainda ouço os sussurros de Clara à noite, falando sobre ele, chamando por ele. E sei que um dia ele virá por mim também.